pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar funcionando a trigger exclusão de dependente. Então a ideia é, toda vez que eu excluir um funcionário, eu vou excluir todos os dependentes desse funcionário. Então a gente tem essa tabela aqui, essas tabelas, o nosso banco é o banco de dados empresa, então deixa eu usar aqui, use empresa X. E nesse banco de dados eu vou ter, nessa tabela eu vou ter triggers criadas. Então eu vou pesquisar aqui quais são as triggers, ele vai me dizer que eu não tenho nenhuma trigger criada aqui. Já que o banco foi zerado, eu excluí todas as tabelas e criei novamente e fiz os inserts. Então, eu não posso excluir um funcionário primeiro se ele tiver dependente. Então vamos pegar um exemplo aqui, eu tenho que seleciono todos os funcionários, ele vai me mostrar esses 12 e eu quero saber quais desses funcionários têm dependente. Eu vou visualizar aqui, dependente, e eu sei que funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3 tem dependente. Então, se eu fizer uma exclusão, né, desse funcionário aqui, delete from funcionário, qualquer um desses três funcionários e funcionário onde a matrícula é igual a 2012-001. Ele não vai permitir eu excluir o funcionário aqui em cima, funcionário 1, nem o 2, nem o 3, porque eles têm dependentes. Então ele vai dar um erro aqui para mim, dizendo que não pode. E ele informa esse erro, né? Ele informa aqui que... opa, está dizendo erro de sintaxe, onde a matrícula é igual. Pronto, ele vai dizer que tem uma chave estrangeira relacionada a dependente. Então a chave estrangeira aqui é dependente e ele informa aqui pra gente. Empresa dependente. Então eu tenho uma chave estrangeira relacionada a isso. Então eu não posso excluir o funcionário 1. A mesma coisa, o funcionário 2 também não pode, ele vai dar esse erro, e o funcionário 3 também não. Então ele vai dar exatamente esse erro aí com dependente. Se eu chegar aqui eu quero excluir o 12, ele vai excluir, certo? O 12 aqui foi embora agora, eu não tenho mais funcionário 12. F7 aqui eu quero mostrar todos os funcionários, o 12 não existe mais. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou criar a trigger, então ao excluir o funcionário, ele vai excluir todos os dependentes dele primeiro. Então eu vou selecionar aqui, vou salvar aqui, então a minha trigger está criada. Como é que eu sei que a trigger foi criada? Eu pesquiso aqui, show triggers, ele vai me dizer que existe uma trigger aqui, certo? Então essa trigger que existe é de exclusão na tabela funcionário e me informa toda vez que eu for excluir o funcionário, eu tenho que excluir aqui o dependente primeiro. Antes, né? Antes de excluir o funcionário, eu excluo o dependente primeiro. Então é exatamente isso. Então a ideia é eu fazer a exclusão agora do funcionário. Então excluo, delete from funcionário onde a matrícula seja 2012-0001. Então a gente tem 3 funcionários que tem dependente, o 1, o 2 e o 3. Se eu pegar um aqui e excluir, era para ter mostrado aqui, né? Exatamente assim, ó, antes e depois. Se eu pegar um, ele excluiu. Se eu pegar aqui o meu funcionário, ele excluiu o 1 e também os dependentes dele. Não tem um. Vamos excluir o 2 agora. Eu quero excluir o funcionário 2. Ele vai dar um erro, como deu na aula no momento síncrono. Mas esse erro não tem nada a ver com dependente. Se a gente verificar aqui, ó, a gente esqueceu de olhar aqui a chave estrangeira. Essa chave estrangeira informa que esse funcionário possui um vínculo com o funcionário projeto. Então, ó, é outro problema, não tem nada a ver com dependente aqui. A trigger de dependente está funcionando, o 1 provou isso. Só que o funcionário 2, além dele possuir dependente, ele tem uma restrição aqui com o funcionário projeto, então ele não vai poder ser excluído. Exatamente por isso.
O funcionário 2 não funcionou por causa dessa restrição. O funcionário 3, ele vai excluir. Eu vou até pesquisar aqui tudo, ó, para deixar as consultas aqui. Eu vou botar, pesquisar o dependente antes e o depois. Aqui eu excluo 3 e excluo depois. Certo? Então eu vou fazer essa seleção aqui, antes, excluir e depois. Depois ele não vai existir mais. Então olha lá. Então eu tenho aqui, ó, vamos seguir essa ordem dessas consultas. Eu tenho, seleciono os funcionários de 2013, então ele existe aqui o funcionário, existe o dependente. Ou aqui faltou o asterisco, por isso que está errado ali, ele não mostrou, mas aí já foi que ele já excluiu, né? Mas vamos ver os dependentes. Ó, os dependentes, ele tem 2. Eu excluí o funcionário 3 aqui. Aqui ele não mostrou porque está com erro de sintaxe. O dependente, ele não existe mais. Então o dependente foi excluído, certinho? Então se a gente verificar aqui, ó, funcionário dependente 2013, ele não existe mais, porque ele foi excluído pela trigger. Então só não funcionou com o funcionário 2, vou repetir aqui, se eu pegar e excluir aqui o funcionário 2, porque ele já tem um vínculo com outra tabela, beleza? Então, eu tenho que resolver esse problema aqui antes, beleza? Então tem outra dependência aqui de restrição de integridade e ele não pode ser excluído mesmo. Ou eu faço com o delete cascade, ou eu faço uma trigger também para quando eu escolher o funcionário, eu escolhi o funcionário projeto. Beleza? Complementando aqui, só esse detalhezinho aqui de pesquisar trigger, eu atualizei os slides também. Aqui não é o nome da trigger, eu tenho que botar o nome da tabela. Então, se eu pesquisar assim, ele não funciona, ele não vai trazer para mim o nome de acordo com o nome da show triggers, de acordo com o nome da trigger, ele pesquisa pelo nome da tabela. Então aqui show triggers like funcionário. Eu estou perguntando assim, eu quero saber quais são as triggers que estão sendo acionadas por meio da tabela funcionário. Então ele vem aqui funcionário, qual é a trigger que eu tenho? Nesse caso eu tenho uma, tem exclusão de dependentes, e ele vai me mostrar que é um evento que acontece antes, foi criado aqui hoje, né, 21 horas e 6 minutos. O evento é exclusão de funcionário, qual é a ação que ele vai fazer? Excluir dependente. Tá aqui. Lembrando que esse 7 é somente para me informar se eu estou pegando a matrícula certinha, mas aqui não, na prática eu não devo ter essa última linha aqui, 7. Beleza? Então é isso, pessoal. Está funcionando aí. E está aí a explicação porque não funcionou com o código 002 e o 1 e o 3 funcionam certinho. Beleza? Abraço, até mais, bons estudos.